Você já teve a oportunidade de ver o impressionante encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões? É uma cena impressionante, uma figura muito interessante. Você percebe duas águas grandiosas caminhando juntos, mas sem se misturar. E uma curiosidade que fica é, por que isso acontece? Por que essas duas águas caminham juntos e não se misturam? Um rio é escuro, o outro rio é barrento. Eles caminham juntos, mas não se misturam. É uma cena realmente muito linda de se ver. Quando eu estive em Manaus, o guia turístico, ele explicou que há algumas características que fazem com que essas águas caminhem juntos, mas não se misturem. Hoje nós vamos falar sobre frieza espiritual, como que ela se estabelece, o perigo que ela traz, e nós vamos caminhar junto dentro dessa ilustração do Rio Negro e Solimões. Veja bem, o guia turístico falou que o que torna isso possível é a temperatura da água, a densidade da água, a velocidade da água e a acidez da água. Tudo isso define a identidade daquelas águas. A vida espiritual também é do mesmo jeito. Veja, existe um perigo espiritual quando as águas esfriam. A Bíblia fala muito sobre a frieza espiritual. Jesus cita, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 12, quando ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha que advertência terrível. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui Jesus está se referindo, não é o amor entre homem e mulher, não é o amor entre pai e filho. Esse amor é o amor por Deus. É a paixão por Deus se esfriando porque a iniquidade se multiplicou. Veja, a Bíblia fala acerca de Deus, que Deus é um fogo consumidor. Essa palavra fogo, ela parece citar um aspecto de Deus muito interessante. Me parece que aqueles que buscam a Deus precisam ter características parecidas. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. No zelo não seja remisso, então seja zeloso, não seja preguiçoso nisso, no zelo pelo Senhor. E o que ele mais diz? No Espírito sejam fervorosos, peguem fogo no Espírito. Sirva ao Senhor com esse tipo de postura, zelo por Deus e um coração que queima. Quando você visita, por exemplo, o Antigo Testamento, Levíticos 6,12, o Senhor diz o seguinte: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que faz com que os rios andem juntos e não se misturem é porque um tem a temperatura alta e o outro tem a temperatura baixa. Por esse motivo eles não se misturam. Quando nós espiritualmente começamos a reduzir a temperatura espiritual, quando começamos a reduzir o fogo no coração, nós começamos a nos misturar. E a mistura nem sempre acontece por fora, a mistura está acontecendo por dentro. O guia turístico, ele explicou que naquele ponto em que nós estávamos, alguns quilômetros depois, as águas iriam se misturar, mas você olhando por fora, elas ainda continuavam separadas, mas ele disse por baixo, a velocidade já começou a ser reduzida e ela começou a se misturar. Somente lá na frente é que você vai ver que um já virou igual ao outro. Olha que ilustração espiritual incrível, não é? Então, quando a gente começa a esfriar, nós começamos a nos misturar. A característica de Deus é que ele é o fogo consumidor e ele tem uma expectativa de que o coração que o serve também tem essa característica. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero que você imagine que esse altar a que Deus está se referindo hoje é o meu e o seu coração. Ele disse: o fogo precisa estar queimando. O perigo espiritual da frieza é quando nós começamos a reduzir a temperatura no nosso coração. O Senhor ainda diz em Levítico 6: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha todas as manhãs. O que você fez ontem, ficou ontem. Hoje começa tudo de novo. Ao amanhecer o dia, coloque a lenha, acenda o fogo de novo e sobre ela você deve colocar holocausto. Sobre ela você deve queimar gordura das ofertas pacíficas. Ali, sobre um coração aquecido, sobre um coração que queima, você vai apresentar ofertas de louvor e de adoração ao Senhor. Ofertas de ação de graça. Então a frieza começa quando o fogo apaga, quando a paixão diminui. Jesus nos alertou dizendo
dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. A outra característica daqueles rios é a densidade da água. Uma água é mais pesada, a outra é mais leve. Quando o cristão se torna mais leve, quando o cristão começa a negociar os seus princípios e os seus valores, ele vai perdendo densidade, ele vai ficando leve. E aquilo que é leve, normalmente, não tem valor. Se você compra uma cadeira de madeira maciça, ela tem peso, mas se você compra uma cadeira de plástico, você levanta com um dedo, ela é leve. Nós podemos nos tornar leves na nossa vida espiritual, perdendo a nossa densidade. Apocalipse 3, 15 e 19. O Senhor disse, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá tu foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, sou rico, estou abastado, estou enriquecido, de nada tenho falta. E o Senhor diz, tu não sabes que tu és um coitado. Ou advertência horrível. Não sabes que és um miserável, não sabes que és um pobre, um cego, um nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não seja manifesta a tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Olha o que Deus diz, seja zeloso, restaura, recupera o zelo. Quando nós, como cristãos, estamos perdendo a densidade, nós nos misturamos com o mundo. E por fora nós podemos pensar, Deus tem me feito prosperar, eu de nada tenho falta, alma, regala-te, tens em depósito para muitos anos, veja como Deus tem nos suprido. E Deus está olhando para nós e dizendo, você é um coitado, você é um miserável, você é um pobre, é um cego, é um nu. Qual é o problema? É que você não percebe isso. Então Deus está dizendo, a primeira coisa que tu precisa pedir de mim é, me peça colírio, porque os teus olhos estão embaçados, estão sujos e você não está vendo com clareza. Eu quero que você compre ouro refinado pelo fogo. Esse ouro refinado pelo fogo fala sobre angústias, perseguições por causa do amor à justiça. Isso gera um ouro depurado, ouro puro. O Senhor disse, você precisa de vestes brancas. Isso fala sobre a justiça que vem de Deus. Isso fala sobre a vida de alguém que se posiciona na justiça que Jesus conquistou para nós. Então veja, quando nós começamos a perder a densidade, nós nos tornamos leve. E como Jesus disse, se um sal se tornar insípido, para nada serve. Você foi chamado para ser sal, portanto deve salgar. Você não pode ser insípido, porque se for insípido, ele diz, para nada serve, senão para ser dispensado e jogado no monturo. Não tem mais utilidade. Não há mais Cristo. É como você ter o Natal, só não tem quem nasceu no Natal. Se Jesus que nasceu no Natal não é o centro do Natal, qual é o sentido da festa? Se você celebra um aniversário e na festa do aniversário não tem um aniversariante, qual é o sentido? Então, quando o cristão perde a densidade, quando ele deixa de ser sal para salgar, o Senhor diz, para nada mais serve a não ser para ser dispensado. A outra característica do rio é que ele é veloz. E porque ele é veloz, ele não se mistura, porque ele está sendo rápido. O rio Solimões, segundo o guia turístico, ele corre quase 3 vezes mais rápido que o Negro, por isso ele não se mistura. O que significa dizer que nós precisamos ganhar velocidade no nosso espírito. Quando é que nós ganhamos velocidade no nosso espírito? É quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós somos rápidos em obedecer. Nós não comungamos com um espírito remisso, preguiçoso, lento, mas rápido em obedecer o comando que o Espírito Santo deu. Então, se eu sou rápido em obedecer ao Espírito Santo, irmãos, eu nunca vou ser engolido pelo mundo, porque o mundo jamais conseguirá andar com os pés velozes que só o Espírito Santo consegue nos dar. Abacuque, capítulo 3, está escrito que o Senhor torna os meus pés velozes como os da corça e me faz andar pelos meus lugares altos. É o Espírito do Senhor que nos dá essa velocidade nos pés para corrermos a nossa carreira. Então precisamos de velocidade no espírito para não nos misturarmos com o mundo. A quinta característica que o guia turístico nos passou é acerca da acidez da água. Por que que a água de um é mais ácida que a água do outro? Ele explica que o Rio Negro tem águas ácidas por causa das folhas e raízes que vêm da floresta. Aquilo que cai dentro do rio define a sua química. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, o que cai dentro determina
determina o que ele é. Na vida espiritual, isso é profundo. O que você permite cair dentro de você vai moldando a química da sua alma. Olha que coisa interessante. Paulo disse o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. O que nós permitimos, as folhas que nós permitimos cair dentro da nossa alma, vai tornando a nossa alma ácida. Isso é muito forte. A Bíblia fala que uma mosca morta, ela estraga toda a essência de um perfume. A imagem é que o perfumista fabricou um perfume caríssimo, mas ele foi descuidado em colocar uma tampa. E porque ele não colocou a tampa, uma mosca caiu e com isso perdeu toda a essência daquele vidro. A acidez da nossa alma depende do que nós permitimos cair dentro da nossa alma. Paulo disse: transforme-se pela renovação da sua mente. Não se conforme com o mundo. Conformar significa tomar a mesma forma. Não podemos tomar a forma do mundo, porque viver de acordo com o mundo, a Bíblia diz, nunca poderemos glorificar e nem agradar a Deus. Nós fomos chamados para caminhar no mundo, mas não se misturar com o mundo. O mundo não entende o que é santidade. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo sejam plenamente conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Abstende-vos de toda espécie de mal. Aquilo que eu deixo cair na minha alma vai alterar o meu pH interno. Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 1, 15, 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. O Senhor diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Então, quando o fogo está aceso, quando a temperatura está alta, quando a densidade é forte, quando o ritmo é do Espírito, você caminha com todos, mas não se mistura com aquilo que não vem de Deus. Eu sou Astronildo Nobre e é um prazer ter você por aqui. Desejo profundamente que a frieza espiritual não habite o teu coração. Se você deseja construir uma vida espiritual saudável, forte, equilibrada, com Deus no centro, abençoando a tua família e teus filhos, fica aqui conosco e aguarde o próximo episódio. Que Deus te abençoe.